Meu nome é Carlos Molinari. Galera, o que esse curso mudou na minha fotografia, na minha vida, tá? Quando eu comecei a estudar o ensaio externo, eu comecei a aplicar as técnicas de Strobist e principalmente de marketing que o curso me ofereceu, a gente conseguiu alcançar assim números inimagináveis. Mas eu não faço ensaio sensual. O curso externo de AZ serve para mim? Galera, os meus mais de 200 ensaios hoje são de gestante, tá? Já fiz alguns sensuais, muito poucos, mas hoje viramos referência aqui na nossa região no ensaio de gestante. É só estudar, é só aplicar cada vírgula que o Lucas falar, que eu garanto que vocês vão chegar lá muito mais rápido, tá bom? Galera, foi um prazer, muito obrigado, um abraço. Buenas! Está começando a Semana do Fotógrafo de AZ. Na aula de hoje e nas próximas 3 aulas eu vou te mostrar o passo a passo para te tornar uma referência na fotografia de ensaios e consequentemente fugir da guerra de preços. Afinal de contas, o único jeito de conseguir cobrar melhor é se mostrando a melhor solução para o teu cliente. Isso faz sentido para ti? Então segue aqui comigo. Mas antes eu te faço um pedido muito importante. Aproveita esse nosso tempo juntos aqui da melhor maneira possível e te compromete a prestar realmente atenção no que eu vou te passar nessa e nas próximas aulas. Já pega papel e caneta para anotar e, se possível, um fone de ouvido. E já marca na agenda do celular que na quarta, na sexta-feira e no domingo tem aula nova para tu assistir, assim tu não perdes nada. Eu sei que prometer te tornar uma referência na fotografia é uma promessa e tanto, mas eu vou te mostrar durante essa semana como eu fiz para conquistar o reconhecimento que eu tenho hoje e os passos que eu segui para ter esse estúdio, para ter mais de 118 mil inscritos no meu canal do YouTube, como eu comecei a ser convidado para palestrar para faculdades e congressos de fotografia e como isso faz com que eu consiga cobrar até 10 vezes o valor dos meus concorrentes e mesmo assim o cliente não reclame do meu preço. Eu também vou te mostrar outros fotógrafos que também estão seguindo pelo mesmo caminho que eu trilhei, alguns iniciantes e outros mais experientes de cidades grandes e de cidades pequenas, como é o caso do meu aluno Carlos Molinari, lá de Ibaté, uma cidade de 33 mil habitantes, que hoje é o fotógrafo mais requisitado pelas gestantes da sua região. Como também está acontecendo com o Paulo, lá de Umuarama, no Paraná, que mesmo começando com uma câmera mais básica, como a Canon T5i, conseguiu aplicar o método do AZ e ter esses resultados incríveis nos seus ensaios femininos, de casais e nos casamentos. Tudo isso é fruto dos seus estudos, da dedicação que eles têm em seguir os passos na direção certa e, o mais importante de tudo, do seu comprometimento em querer mudar e trabalhar para que isso aconteça. Se tu estás aqui assistindo esse vídeo, já é um bom sinal, já começaste a tua jornada de comprometimento em se tornar uma referência na fotografia de ensaios. Bom, talvez tu já me conheça, talvez não, mas olhando hoje tudo que eu consegui conquistar na fotografia, talvez tu penses que as coisas aconteceram rápido para mim e que eu sempre tive orgulho das minhas fotos e que eu sempre segui no caminho certo para minha evolução. Bom, não foi tão fácil assim. Eu comecei na fotografia lá em 2006 e a coisa começou mesmo a deslanchar em 2012. Por que demorou tanto tempo? Já já eu te explico os erros que eu cometi e que eu não quero que tu cometas também. Mas para explicar os erros, eu preciso te contar um pouquinho da minha história rapidinho para entenderes tudo que aconteceu. Até 2012, eu estive envolvido fazendo muitas coisas simultaneamente. Eu me formei em engenheiro em 2011, engenheiro de computação na Federal aqui do Rio Grande do Sul, a URGS, e logo em seguida eu já comecei o mestrado. Em paralelo a isso, eu ainda estava fotografando ensaio sensual, book de 15 anos, eu estava fotografando campanhas para algumas marcas, eu estava filmando casamentos, também fotografando casamentos, eu fazia freela de edição para outros fotógrafos, eu fotografava recepção de formatura, aniversário infantil, enfim, eu fiz de tudo um pouco. O fato é que eu não me sentia 100% satisfeito com as minhas fotos e também eu não queria mais seguir fotografando casamentos e eventos. Um parênteses aqui, nada contra quem faz casamentos, só não é a minha praia, não é o que eu amo fazer.
Então, em 2011, eu coloquei como meta parar de fotografar eventos até 2013. Eu comecei a produzir depois alguns ensaios mais autorais e comecei a me dedicar mais a fundo e entender como um ensaio funciona, entender o que as clientes dão mais valor nas suas fotos, e aí a coisa começou a mudar de rumos. Os clientes que pagavam melhor começaram a me procurar e outros fotógrafos também vieram me pedir se eu dava aulas. Então eu comecei a dar workshops de fotografia também, pois muitos queriam entender como eu fazia a minha luz, o meu tratamento, a minha direção. E nesse ano surgiu a minha segunda paixão na fotografia, que é dar aulas. Eu e o meu sócio, o Alain Eli, nós criamos a Escola de Fotógrafos e depois de ministrar muitos cursos específicos de direção de modelos, tratamento de imagem, de flash, eu resolvi criar um curso completo com o passo a passo do meu método e que abordava tudo que eu considerava importante no ensaio. E eu pensei comigo, se esse método está funcionando comigo tão bem assim, será que eu consigo replicar para outras pessoas? Foi aí que nasceu o Ensaio Externo de A a Z. Eu fiz algumas turmas presenciais dele e logo em seguida surgiu a ideia de criá-lo na forma online, só que ainda mais completo. Através do curso eu pude ajudar centenas de fotógrafos no Brasil e no mundo a conseguir também ter orgulho das suas fotos e a se tornarem referências nas suas regiões e fazer com que os seus clientes não tivessem outra opção senão contratá-los. Essas fotos que tu acabaste de ver não são minhas, mas dos meus alunos. Eu tenho muito orgulho de ter ajudado todos eles nas suas jornadas da fotografia. É realmente muito gratificante ver o aluno conseguindo alcançar o que ele deseja, vindo contar no nosso grupo de alunos que o cliente escolheu muitas fotos extras, que pediu o álbum, que indicou para todo mundo, que a foto virou avatar nas redes sociais. Aliás, essa é a maior prova de que tu fizeste um bom trabalho, pode acreditar. Bueno, antes de te falar sobre o método que todos esses alunos seguiram, deixa eu te contar algo muito importante. Eu vou te contar o que me atrasou na minha carreira como fotógrafo. Eu vou te mostrar os 3 erros que eu cometi e que eu vejo muitos fotógrafos seguindo pelo mesmo caminho, infelizmente. Esses erros fizeram com que eu levasse muito mais tempo para me tornar uma referência e ter os melhores clientes que eu tenho hoje. Eu levei muito tempo para ter clientes que me valorizam, clientes que não pedem descontos, mas que me perguntam se eu tenho agenda livre para atendê-los. Fica ligado nesses 3 erros para ver se tu não está cometendo algum deles. E já aproveito e te peço para comentar aqui abaixo se faz ou já fez algum deles. Bom, vamos lá. Erro número 1. Investir tudo em equipamentos. Esse é um dos erros mais comuns. Muita gente que me pede recomendação do que comprar, por exemplo, com R$6.000, e eu digo para comprar uma câmera de entrada, umas 2 boas lentes, uma grande angular, uma 50, geralmente, e investir o restante em um bom curso. Ah, Lucas, mas tu estás falando isso porque tu vende cursos de fotografia. Não, eu estou te falando isso porque eu passei exatamente por essa situação. Eu já tive mais de R$60.000 em câmeras e lentes e flashes e luzes e tudo mais. E sabe o que eu aprendi com isso? Que o cliente nem sabe qual câmera a gente tem. Só vê que é uma câmera grande, então deve ser profissional. Mas, Lucas, eu conheço o fulano e depois que ele comprou uma full frame, as fotos dele deram um salto. Sabe por que acontece muitas vezes isso? Aconteceu comigo, inclusive. A gente compra uma full frame e acha que tudo vai mudar, que as fotos magicamente vão ficar melhores. Mas não acontece isso. Só que agora a gente não tem mais a desculpa de que a câmera não é boa. E foi esse ponto que virou a chave para mim. Eu olhava as fotos de outros fotógrafos com a mesma câmera, na época uma 5D Mark II e com a lente 85, e eu não conseguia chegar nos mesmos resultados. Foi aí que eu comecei a estudar do jeito certo e tudo mudou. Aliás, em breve eu vou te falar sobre isso, sobre estudar do jeito certo. Mas eu te pergunto, tá na dúvida se a tua câmera está te limitando? Olha as fotos que eu coloquei aqui, olha as fotos de outros fotógrafos com os mesmos equipamentos que tu tem. Se as fotos forem melhores, então é sinal que o teu problema não é o equipamento. O teu problema é conhecimento. Tu não está focando em estudar os conhecimentos certos para alcançar esses resultados. E isso nos leva ao erro número 2, que é ficar focado em estudar uma coisa só. Essa é outra clássica. Aconteceu comigo, eu vejo todo dia com quem me pede dicas. Eu passei uns 3 anos fissurado em ler reviews de equipamentos, uma doença gravíssima que hoje eu chamo de equipamentite aguda. Tu sofres de equipamentite aguda? Conta pra mim aqui nos comentários. Bom, depois que passou dessa fase, eu passei muito tempo ligado em flash. Tá, ok, flash é importante ser estudado, mas o ponto que eu quero te mostrar
é que o mundo não gira em torno do Flash apenas, nem do Photoshop, nem do marketing. Hoje eu tenho muito claro para mim que os melhores do mercado têm todas as qualidades juntas. Pense nos fotógrafos que tu gosta das fotos. Olhe para as minhas fotos também. Tu pode pensar em primeiro momento que é tudo por causa do tratamento de imagem no Lightroom, mas talvez nem tenha se dado conta de como a combinação das cores das roupas fez com que o resultado da foto chegasse em outro patamar. Ou como a direção da modelo trouxe uma naturalidade que deixou a cena perfeita. Ou que a luz deu uma dramaticidade que o look pedia e que combinava com o estilo dessa cliente. Ou como a composição fez com que o nosso olhar não tivesse outro lugar para olhar. O fato é que os grandes trabalhos exigem que você domine tudo isso. Nunca é uma coisa só. Se quer estar entre os grandes, se quer se tornar uma referência, precisa parar de ver os assuntos em caixinhas separadas. Uma falta de conhecimento de luz, por exemplo, vai passar a te atrasar no tratamento de imagens, tendo que ficar fazendo edições pontuais com pincel de ajuste ou filtro radial. É mais rápido e mais prático ajustar a luz na hora, por exemplo, para ter um fluxo de trabalho mais ajustado e que exige menos correções foto a foto na pós-produção. Erros de composição e de direção vão fazer com que o cliente não se goste tanto nas fotos. Isso tem um grande impacto no teu faturamento, nas tuas vendas extras, na quantidade e na qualidade das indicações que podem vir a partir desse cliente. Faz sentido, não é? Tudo está interligado. Assim como os melhores têm um nível impecável na qualidade de trabalho, também é verdade que as grandes referências sabem se posicionar no mercado, sabem como vender, sabem como fazer o seu marketing, e esse foi um outro grande erro meu. Eu levei tempo demais para começar a estudar marketing, aprender sobre redes sociais, sobre SEO, sobre gatilhos mentais, sobre ancoragem de preço, sobre marketing de conteúdo, sobre parcerias, Facebook Ads, enfim. Todos esses assuntos tu deves dominar, mas cuidado, não há marketing que salve um trabalho sem qualidade. As ações de marketing são importantes, mas cuidado para não acreditar que dá para viver de fotografia fotografando mal. Dá para fazer algum dinheiro com estratégias específicas sem ter um trabalho muito bom, mas normalmente isso envolve realizar trabalhos com grande volume e uma margem muito pequena. E talvez quem está começando não se dê conta de que não é saudável fazer 60 ensaios por mês sozinho ou 10 ensaios em um único dia, como eu já vi em alguns casos. Quanto tempo alguém aguenta fotografar 10 ensaios por dia todos os dias? Eu não sei se é o teu caso, mas uma das coisas que sempre me fascinaram em ser fotógrafo é ter liberdade de horários, é ter mais tempo para ficar com a minha família. Com um ritmo de trabalho assim, com uma margem tão pequena sobre cada trabalho, é praticamente impossível. E para fugir dessa armadilha, é preciso se diferenciar, é preciso tornar a qualidade do teu trabalho impecável e é preciso saber que o que o cliente dá mais valor para que ele te veja como a melhor solução. Só assim a questão do preço vai começar a ficar em segundo plano e a tua margem sobre cada trabalho vai começar a aumentar. Os melhores clientes dão menos estresse também, dão menos trabalho, porque a expectativa deles está alinhada com o teu estilo de trabalho. Não vai estar fotografando para qualquer pessoa, mas uma que já admira a tua qualidade e o teu profissionalismo. Vai trabalhar para menos pessoas, mas recebendo algumas vezes 10 vezes mais por cada trabalho. Esse é o jeito de pensar a fotografia que eu ensino no meu método AZ. Como dá para perceber por tudo que eu falei nesse erro número 2, não existe uma receita mágica. Cada um vai ter mais facilidade em uma área e mais dificuldade em outra, e isso é normal. O mais importante é não ficar preso a uma coisa só e ter a certeza de que as tuas pequenas vitórias diárias estão indo na direção certa. É assim que se constrói uma carreira sólida na fotografia. O erro número 3 é não ter foco com a sua paixão. Eu vejo muita gente que não decide o que fazer na fotografia ou fica eternamente em cima do muro entre manter o seu emprego fixo e a fotografia. E foi o meu caso também. Eu fazia faculdade, depois empurrei com a barriga a decisão de viver de fotografia quando eu entrei para o mestrado. Mas eu preciso te dizer, para mim as coisas começaram a andar realmente quando eu larguei tudo e foquei 100% na fotografia. E eu me tornei ainda mais valorizado quando eu resolvi me dedicar 100% aos ensaios e workshops e parei de fazer casamentos. O fato é que quando tem foco, se tem a obrigação de fazer dar certo e a procrastinação perde espaço e a gente executa muito mais coisas. A famosa água na bunda.
Mas calma lá, eu não tô te dizendo para tu largares tudo. Essa nem é a minha recomendação, aliás. O que eu recomendo é fazer uma transição gradual, dando tempo para acontecer o aprendizado, as experiências e assim ir reduzindo gradativamente o trabalho fixo. Trace uma meta para daqui a 1 ou 2 anos estar fazendo só o que tu amas. E tenha em mente duas coisas muito importantes. Quanto antes tu começares, antes o sonho se torna realidade. Então começa hoje e te compromete com a tua paixão. Segundo, quando esse momento de largar tudo pela fotografia chegar, tu precisarás estar preparado. E não é só na questão dos equipamentos para o trabalho acontecer, mas ter os conhecimentos e as vivências que depender só da fotografia exige. Quanto mais inseguro e despreparado tu estiveres, mais tempo vais demorar para ter coragem de chutar o balde e viver só de fotografia. Agora me conta aqui abaixo se te identificou com algum dos pontos que eu mencionei aqui e se essa ideia de centrar a tua fotografia na qualidade do teu trabalho e no teu posicionamento de mercado para te tornar uma referência e fugir da guerra de preços faz sentido para ti. Vamos conversar? Eu vou olhar todos os comentários aqui e responder as dúvidas. Aproveita também para postar uns stories lá com a hashtag SemanaAZ e me marcar lá no Insta, @CavalheiroLucas, para eu saber que tu estás acompanhando essa semana. Falando nisso, te convido a me seguir no Insta e no YouTube. Eu tenho postado conteúdos novos praticamente todos os dias e aqui na página tem esses links. Então fica ligado que na próxima aula eu vou te mostrar como qualquer pessoa, independente do equipamento ou nível de conhecimento, pode chegar nos resultados que eu tenho e que os meus alunos também estão produzindo. Te vejo na próxima aula. Hoje a gente vai fazer um ensaio aqui no Agridoce Café. A gente tem essas locações aqui, bem legal, a luz bem legal. Às vezes eu vou usar só luz natural, mas já tenho o meu flash preparado ali e uma gelatina que vocês estão vendo aí como é que eu preparei a gelatina, né? Só um durexzinho ali e funciona. Essa gelatina serve para mudar a cor do flash. Fica bem melhor com essa gelatina porque aí a luz do flash parece uma luz que está no lugar. Nem sempre o lugar que a gente está fotografando tem a luz perfeita, a gente entra com a luz artificial para corrigir. E aí quando a cor da luz, que é a luz do flash que é mais branca, entra na foto fica meio estranho. Quando eu uso uma gelatina, fica mais parecendo que a luz do lugar era daquele jeito e a gente tem uma foto bem trabalhada e fica bem legal, tá? A modelo de hoje é a Giza, vai usar a lingerie bem bacana, que combina com o estilo da locação. Então, vamos começar o ensaio. O que eu faço no começo do ensaio? Eu tiro tudo que tem na locação que vai gerar distração. Então, eu tiro coisa que está em cima da mesa, eu tampo tomada com a poltrona, até depois eu esqueci de tirar em algumas fotos e eu vou ensinar como tira isso no Lightroom, tá? Então eu faço isso para tirar tudo da frente. Tá, vamos testar a luz aqui. Tá? Eu gosto sempre no começo do ensaio de falar que eu vou testar a luz porque dá uma desculpa pro cara errar, pro cara fazer foto ruim, tá? A gente vai testar a luz aqui pra ver. Vamos ver? Primeira foto aqui, a configuração que eu estou usando é 1:60, f1.8, ISO 800, tá? Balanço de branco estou em Kelvin, 5500 Kelvin, para dar essa cor mais quentinha que vocês estão vendo. Se eu usar um balanço de branco mais frio, vou trocar aqui só para vocês verem. Vou trocar aqui para vocês verem, vou botar um Kelvin 3000, a foto vai ficar bem fria, ó. Ó, bem fria, eu prefiro o ar mais quente. Com 5.000 e pouquinho, 5.200, vou botar aqui, 5.200. Se vocês não tiverem Kelvin de ajuste, pode botar um ensolarado. Vamos aqui. Gostei que a Giza está fazendo um S com o corpo ali já. Outra coisa que eu faço bastante é me movimentar na locação. Assim eu consigo aproveitar várias cenas diferentes sem precisar mudar muita pose. No meu e-book de direção de modelos eu falo sobre isso. Uma das técnicas é utilizar a composição. E composição não é só mexer a câmera para cima ou para baixo, para esquerda ou para direita. É se aproximar, se afastar, gerar cenas extras, tá? Porque aí a luz está perfeita, a luz está tudo certo. É só a luz do abajur. E essa luz que é só do abajur, eu não preciso me preocupar com ela, se ela vai dar sombra, se ela vai estourar, se ela vai ficar subexposta. Eu fotometrei e está tudo certo, e aí eu só penso em composição, só penso em dirigir, só penso em fazer o foco corretamente, e todas essas fotos são basicamente a mesma pose, como vocês podem ver, e tudo isso funciona muito bem. Diferente para lá, assim.
chega mais pra frente, de repente fica como se estivesse olhando pra janela, assim, alguma coisa. Mais pra frente um pouco. Pode encostar assim, ó. Que nem eu tô aqui, ó. Aí. Ali em cima filma lá pra nós, ó lá. Tem uma spotzinho, ó, de luz, que tá jogando uma luz bem aqui em cima dela e ficou legal. Aí fica aquela spot de luz principal e o abajur de recorte, ele vai ficar bom. Assim espero. Vamos tirar esse negócio de pedido aqui. Não sai. Vai ser tirado no PS depois. Bem legal. Vamos fazer sem esse casaco, se chama. Agora olha a cena que eu tenho aí. Eu tenho um fundo que tem muita luz, tá? Vocês vão ver na sequência, tem muita luz, muito mais luz do que onde ela tá. Onde ela tá não tem nenhuma luz. Então eu preciso de um flash para auxiliar. Eu tô com uma gelatina laranja ali no flash. Vocês vão ver que ela não vai ser suficiente para dar a cor que eu quero na foto, tá? Se eu não estivesse usando nenhuma gelatina, o resultado ia ficar muito estranho. Ela ia ficar muito azul e o fundo muito quente. Ia ser muito nítido que eu usei o flash. Fica aí, vamos fazer um teste de luz. Totalmente estourado, muito bem. Vamos... Vocês viram o meu teste aí? Então vamos pegar uma gelatina e vamos botar uma outra gelatina mais colorida. Preciso baixar aqui. O que fazer? Eu botei uma gelatina mais laranja, porque eu achei que ficou pouco laranja, não combinou tanto. Vamos ver, vamos fazer mais um teste de luz aqui. Agora sim está perfeito, só que eu preciso ir mais pra cá um pouquinho. Aí. Olha só que luz perfeita. A luz tá... Olha a diferença aí, vocês conseguem filmar ela. Gelatina, sem gelatina, coisa com gelatina. Com gelatina, sem gelatina. Com gelatina, mas uma gelatina fraca. E aqui, ó, com a cor combinou mais. Até dá pra dar um ganhozinho na potência do flash agora aqui. Vamos ver aqui, mais um teste. Perfeito. Então tá, olha só, agora no Lightroom aqui eu quero mostrar umas coisas interessantes que a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Um raciocínio inicial que alguns alunos podem ter é pensar assim, Lucas, essa foto aqui tá sem flash, tá? E essa foto aqui tem flash e na verdade a foto que eu quero de resultado final é esta aqui, tá? Até aí tudo bem, beleza. O que acontece? Alguns alunos poderiam pensar o seguinte, Lucas, mas ela está subexposta aqui porque tu não fotometrou corretamente, tá? Então, poderia, por exemplo, usar um tempo mais longo, aqui até não recomendaria, mas poderia usar um ISO 1600 e um para 30 ISO 1600, 2 pontos a mais de luz, então eu poderia botar 2 pontos a mais de luz e aí ela ia ficar exposta corretamente. E aí qual o problema? Se eu tivesse feito a foto com essa fotometria, essas luzes e essa parede iam ficar completamente estouradas e aqui, nesse caso, esse estourado aqui não tem recuperação, não se recupera, tá? Então, se eu faço a foto assim e depois vou tentar recuperar, esse estourado aqui não vai voltar mais. Outra solução que um aluno poderia pensar é, se não for usar flash nessa cena, faz a foto assim e clareia localizadamente ela aqui, que poderia ser feito, por exemplo, com um filtro radial aqui, ó. Eu vou usar um filtro radial e vou aumentar a exposição, por exemplo, invertendo aqui, tá? É uma solução possível? É uma solução possível, mas não é uma solução que é a mais elegante do mundo e não é uma solução que seja fácil de fazer, tá? E que dê sempre para fazer e que fique bom. E por mais que a gente... Até mexi aqui na temperatura de cor para ver se eu consigo equilibrar a pele dela. Por mais que a gente consiga fazer coisas no tratamento, nada se compara, tá, a uma foto que já sai da câmera com a luz correta.
tá? Então é outra nitidez, é outro contraste. Essa foto aqui tem flash, esta foto aqui não tem flash. Eu tentei simular um flash na câmera, fazendo uma foto subexposta e consertando a exposição do primeiro plano de onde ela estava com um ajuste de ajuste localizado, que foi o filtro radial. Poderia ser um pincel de ajuste e tudo mais, tá? E o que acontece? Vamos voltar para nossa inicial. Por que eu fiz essa foto desse jeito? Ou, na verdade, por que a minha fotometria está desse jeito? Porque eu não quero estourar essa exposição aqui, eu não quero perder esses detalhes, tá? Esses detalhes fazem todo o sentido para a minha foto. Então eu não posso estourar eles aqui, não posso perder essa definição. E aí o que eu faço? Eu uso um flash nela no primeiro plano, que é a situação que a gente tem aqui. Essa foto tá como saiu da câmera, tá? Ó, sem ajuste nenhum. E essa foto, ela tem um flash aqui em cima, um softbox, como vocês viram no vídeo. Só que esse softbox, ele tá com uma gelatina laranja bem fraca. Ela não é uma gelatina laranja muito forte. Agora imagine, ela tá azul perto da luz do fundo aqui. Lucas, tu não poderia esquentar a foto um pouco para ela ficar da cor? Até ela melhora a exposição dela, mas o fundo carrega junto, tá? Então vai tudo misturado junto, então não tem muito controle nesse sentido. Eu poderia pegar um pincel de ajuste, pintar ela, esquentar ela, poderia, daria para fazer. Não ficaria perfeito, mas ficaria melhor do que a opção sem flash, tá? Daria para fazer também. Só que acontece, quanto mais a gente capricha na hora do resultado, mais fácil fica de tratar e melhor fica o resultado da foto tratada também, tá? Então essa foto aqui, sem o flash, sem a gelatina no flash, ficaria muito azul. Com a gelatina no flash fraca, um laranja que não carrega tanto, dá para arrumar. O ideal aqui é uma gelatina que tenha exatamente a cor da luz que eu tenho no meu cenário, tá? E aí eu fico com uma exposição, essa aqui ainda não, ó. Essa aqui é a foto com a gelatina, só que a intensidade está bem forte. Eu reduzi a intensidade aqui, diminuiu a intensidade da luz, mas também ficou um pouquinho subexposto, tá? E aí aqui eu tenho a cor certa, a cor perfeita dela em relação ao fundo. E aqui eu tenho a cor e a exposição da luz certa, as duas coisas perfeitas aqui nesse caso, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, poderia pegar essa foto e subir um pouquinho a exposição das altas luzes aqui do Highlights e daria para fazer, tá? Já volto nessa foto aqui para mostrar como tirar essas tomadas aqui. Tem outras fotos aqui com e sem flash, que o flash acabou falhando, para mostrar para vocês, ó. Essa foto é com flash e essa foto é sem flash. É o mesmo raciocínio. Se eu tivesse fotometrado ela, medido a luz dela e feito a foto sem flash, eu teria uma exposição nela mais ou menos assim, só que aí o fundo ficaria muito estourado, porque eu tenho muita diferença de luz daqui para ela, tá? Nessa cena aqui. Então eu faço a foto subexposta, digamos assim, no fotômetro ela está subexposta, mas quando o meu flash entra na foto, dá esse resultado aqui, e aí eu tenho N possibilidades de tratamento, N possibilidades de criar em cima desse arquivo. Por exemplo, aqui fiz uma solução possível para tratamento. Poderia fazer uma edição diferente também, por exemplo, puxando mais para os azuis e carregando no contraste. Poderia, por exemplo, fazer agora de novo um filtro radial, só que ao contrário, só escurecendo tudo, por exemplo, ó, e ficando com foco mais nela. Quando eu tenho um bom arquivo base, quando a minha foto original tem detalhe, tem definição, e o foco e a foto está fora de foco, olha aqui que beleza. Viu, pessoal? Também faço foto fora de foco, eu não tinha visto isso. O foco está aqui na cadeira, acontece, tá? Acontece. Mas quando eu tenho um arquivo que tem bastante definição, eu consigo bastante detalhe na foto final, eu consigo uma nitidez, eu consigo uma sensação de nitidez. Que eu digo que é a sensação de nitidez? A gente tem essa luz nela em relação ao fundo, muito contraste, muita definição, muito detalhe, muita sombra, e essa sombra faz a gente ter volume na foto, tá? Aqui mais uma, ó, que é o flash não disparou, e aqui a foto tratada já, finalizada, tá? Então essa foto e essa flash sem flash disparar e essa disparando flash, tá? Como é que faz para arrumar aquela tomada ali que eu esqueci? Eu deveria ter puxado essas poltronas para cá, mas
passou batido, eu não vi. Aqui em cima eu tenho Spot Removal ou a remoção de manchas, tá? E eu marco como este aqui, o Heal, tá? E aí eu clico aqui, mais ou menos aqui, e seleciono uma área para ele pegar. Eu vou aumentar um pouco até a difusão aqui, para ele ficar mais sutil. E acho que assim está suficiente, tá? Passa batido. E aqui o mesmo caso. Cliquei e arrastei até aqui. E tá lá. Talvez fugir um pouquinho desse buraco e equiparar o desenho, mais ou menos, né? Não precisa ser perfeito, tá? Isso aqui tá suficiente para esse resultado. No Photoshop a gente tem ferramentas mais avançadas do que essa remoção, mas aqui ela é suficiente, dá para fazer só aqui. Deixa eu mostrar uma outra técnica interessante no Photoshop. Até vai ser essa foto aqui. Eu vou jogar ela pro Photoshop, tá? Normalmente eu faço isso direto pelo Lightroom, eu não exporto em JPEG, eu mando ela direto do Photoshop, direto do Lightroom pro Photoshop, e aqui no Photoshop ela vira um TIFF, tá? Que é um arquivo sem compactação, que carrega muito detalhe, é perfeito para mandar para imprimir, para revelação, perfeito para diagramar no Smart Albums, por exemplo, ou até no InDesign, ele funciona muito bem. E aqui agora a foto no Photoshop, tá? Esses ajustes são só do Lightroom. E uma coisa que, se vocês forem trabalhar com ensaio sensual, vocês vão ter que aprender, vão ter que usar, é a ferramenta Liquify. Infelizmente, tá? Digo infelizmente porque o ideal seria que a gente não precisasse fazer isso, mas às vezes a gente precisa usar o Liquify, que é o dissolver em português, que é para mudar formas do corpo, formas do rosto e tudo mais. E aqui vai uma dica que pouquíssima gente sabe. Vamos lá. Normalmente as meninas pedem para afinar a cintura, tá? Então, por exemplo, aqui a Giza não precisa, mas digamos que ela quisesse, ela me pedisse, Lucas, afina a minha cintura. E aí o fotógrafo normalmente vai lá e faz assim, ó. Clica aqui e puxa assim para afinar. Só que o que acontece? Assim como afina a cintura, também deforma o espelho ali atrás. E a gente tem aqueles famosos erros de Liquify, que a gente tem a cintura da menina toda fininha e o fundo totalmente deformado, né? Isso é um problema. Como é que faz isso sem deformar o fundo? Muito fácil, tá? Muito fácil. Eu venho aqui, ó, em cima, ó, na ferramenta Freeze, que em inglês é congelar. Aperto F de Freeze, que tá aqui, e eu marco tudo que eu quero trancar. Olha só. Ele está trancando para mim toda essa área. O que ele está trancando? Ele está congelando toda essa área. Então, toda essa área aqui, se eu mexer, não vai mexer. Olha só. Tá vendo? Ó como ficou paradinho o espelho. Que beleza, hein? E aí eu vou lá, faço as modificações que eu quero na área que eu quero mexer. E o espelho segue igual. Olha lá o resultado, ó. Tá? Olha o meu espelho. Igual, e a cintura mexeu junto. Essa é uma baita dica que pouca gente conhece, que salva vidas, tá? Utilize no seu trabalho também.